que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Olá, você ligado no Sport TV. A partir de agora, as emoções do Campeonato Brasileiro, estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Vasco e Cruzeiro, daqui a pouquinho, a partir de 6h30, bola rolando. Abrindo a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, segundo o Celso Roth, técnico do Cruzeiro, é o jogo da rodada. Jogo que vale a liderança. Vasco, primeiro colocado, 13 pontos, ainda não perdeu, 4 vitórias em um empate. E o Cruzeiro, que vem de 3 vitórias consecutivas na segunda colocação, com 11 pontos. O torcedor presente aqui em São Januário, torcedor do Vasco, torcedor do Cruzeiro, trazendo ali a sua faixa. Firma nós, aparecendo no Sport TV em todo o Brasil. E claro, mandando um beijinho, carinho especial, torcedores do Vasco e também do Cruzeiro. As duas torcidas vivendo um momento especial com as duas equipes que começam muito bem o Campeonato Brasileiro. Esta que é a abertura da sexta rodada, o líder Vasco recebendo o vice-líder Cruzeiro. O Cruzeiro já batendo bola, o trem bala da colina que você viu ali, e o torcedor do Vasco cantando mais alto neste momento, no momento que Felipe vem puxando a fila para a entrada em campo do Vasco. Logo ali o Dedé com muitos garotos e garotas, sempre acompanhando a entrada dos jogadores em campo. Éder Luiz, Fernando Praz, Diego Souza, que tem uma bela recordação do último confronto entre Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. No primeiro turno, o Cruzeiro venceu aqui em São Januário por 3-0, mas na volta o Diego Souza marcou 3 gols lá na Arena Jacaré. Vitória do Vasco por 3-0. Trazendo ali uma mensagem especial, jogadores do Vasco, uma faixa do torcedor. Veja ali o cumprimento e a festa bonita que faz o torcedor do Vasco na entrada da equipe no gramado. Vamos conferir as escalações. Vamos conferir como entram jogando Vasco e também Cruzeiro, começando pelo Vasco. E volta a jogar em São Januário, o time de Cristóvão Borges. Fernando Praz com a número 1. Pela ala direita, Fagner tem a 23. A dupla de zaga, Dedé, 26 e 4, Rodolfo. Pela lateral esquerda, aparece o Felipe com a número 6. O meio de campo, Rômulo com a 37. Outro volante é Newton com a 19. O substituto de Juninho Pernambucano, Felipe Bastos, tem a camisa 21. E Diego Souza completando o quadrado do meio de campo com a número 10. O ataque, 7 para Éder Luiz. E 9, Alexandro. Aí o desenho tático do Vasco, comandado por Cristóvão Borges, que vai no 4-4-2. Vamos escalar o Cruzeiro. Fábio é o goleiro com a número 1. A novidade na ala direita, Léo com a número 2, substituindo Diego Renan. A zaga do Cruzeiro tem Matheus com a número 3 e Vitorino com a número 4 e Everton com a meia dúzia. No meio de campo, 5 para Leandro Guerreiro. 8 é o William Magrão. Número 7, mais um volante, Charles com a número 7. E Montijo é o homem de criação com a número 10. O ataque cruzeirense tem 11, Fabinho,
ao lado dele, com a número 11, o Wellington Paulista. O time comandado por Celso Rotti. Número 9, o Wellington Paulista. Confirmando aí para você, 9, o Wellington Paulista, o desenho tático do Cruzeiro, o técnico Celso Rotti. Arbitragem para este jogo: André Luiz de Freitas Castro, é de Goiânia, vai ter como assistentes o Fabrício Vilarinho da Silva e Fábio Pereira. E os assistentes adicionais, o Felipe Duarte Varejão e o Marcos André Gomes da Penha. Júlio? Janaína. Qual que é o lado do técnico Cristóvão Borges? Cristóvão, o que perde o time do Vasco com a saída do Juninho? O que ganha com a ida do Felipe ali para a lateral, a entrada do Felipe Bastos? O Juninho, a gente estava conseguindo repetir a equipe nesses últimos jogos. Isso é uma coisa bastante positiva. O Juninho tem qualidade técnica, ajuda muito na organização do jogo, principalmente saída de bola. Mas a nossa equipe, mesmo quando a gente sempre teve que substituir, a equipe conseguiu manter um nível de atuação. É nisso que a gente está esperando que aconteça e que todos consigam jogar o seu melhor para a gente conseguir essa vitória. Obrigada. Júlio? Apita André Luiz de Freitas Castro, bola rolando em São Januário para Vasco e Cruzeiro. Pelo lançamento à frente, corte do Dedé. Wagner. A saída com Éder Luiz. A devolução não foi boa, Fabinho pelo meio. Montijo faz essa abertura com Wellington Paulista. Ela bate no Dedé. Lançamento à frente. Matheus de cabeça escorou. Coloca no chão essa bola o Rômulo. Corte do Everton. A disputa de bola, o lateral é para o Cruzeiro. Everton na cobrança. Wagner. Rodolfo. Rômulo jogando com o Felipe lá pelo lado esquerdo. Olha o Felipe, vai para cima da marcação, consegue fazer o cruzamento. Fábio. Alexandro ia chegando, cruzamento fechado na pequena área. Aí o Fábio já bate para frente. Vamos conferir o banco do Vasco. Os jogadores à disposição do técnico Cristóvão Borges. Você vê em primeiro plano o William Barbio, mas além dele tem o Alessandro, Renato Silva, Thiago Feltre, o Eduardo Costa, o Carlos Alberto e o Pipico. São jogadores no banco de reservas do Vasco. Foi para a jogada individual o Fagner. Veja, quando ele tira para sair da marcação, chegou atrasado só no corpo, não chegou na bola. O cartão amarelo para o Matheus. A falta e o amarelo foram bem marcados e bem aplicados. Agora, se o Fagner tivesse olhado para a direita, a jogada seria mais produtiva, porque o Éder Luiz entrava livre. Foi o terceiro do Matheus, ele não enfrenta o São Paulo na próxima rodada. Aí o Felipe Bastos, o substituto do Juninho. Gripado, Juninho não treinou essa semana. Felipe Bastos é o substituto e também nas cobranças de falta. 4 jogadores na barreira, pediu o goleiro Fábio. Já apitou o André Luiz de Castro. Felipe Bastos vai para a cobrança, perna direita, a bola vai para fora. Sport TV, o canal campeão. HSBC, um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. Matheus não chegou nessa bola. Primeiro, Diego Souza. E a recuperação na marcação do Matheus. Bola sobra com o Éder Luiz. Já olhou para a área. Preferiu passe por baixo. Felipe Bastos tentou, bateu de primeira. Saiu o Fábio. Evitou escanteio. Wagner na cobrança. Corte do Leandro Guerreiro. Novo lateral para o Vasco. Montijo arruma de cabeça.
Agora coloca no chão e coloca velocidade. Olha o Montijo, vai carregando, fez a abertura, subiu a bandeira. O que ele fez, o passe não está valendo. Já subiu a bandeira no momento do lançamento para o Fabinho, pelo lado esquerdo. O Fabinho volta reclamando, protesta com a arbitragem, abre os braços. Veja, no momento do passe do Montijo, Fabinho se adiantou. Está um pouquinho adiantado, mas é essa jogada que o Cruzeiro quer fazer. O Cruzeiro entrou em campo com essa proposta. Montijo receber, vislumbrar o Fabinho, que tem velocidade, e aí explorar essa velocidade. A fez pela primeira vez, só que o Fabinho estava adiantado. Dedé. Com o Rômulo. Aí o Felipe. Esperando a movimentação, vai prendendo o Felipe. Passe mais à frente para o Éder Luiz. Antecipação do Newton. Tenta chegar o Vasco. Olha o Felipe. Pro Diego Souza, usa o corpo, protege. Tem o Felipe Bastos, já olhou pro lado direito, não aparecendo ninguém, ele bateu para fora. Sport TV, o canal campeão. Felipe. Lançamento para o Diego Souza de primeira. Para o Éder Luiz. Essa bola é boa. Alexandro no meio. Passe para ele. Dominou, fez o giro. Busca espaço. Chegou a marcação. Bateu em cima do Charles. O Felipe Bastos entrava livre de marcação. Sobra ainda é do Vasco. Foi para o chão. Queria a falta o Felipe. E o André Luiz está parando o jogo. Está dando a posse de bola para o Vasco. Enquanto a gente está revendo o Éder Luiz, fez tudo certo, jogou para o meio, o Alexandro dominou, mas aí se enrolou para a finalização, deu tempo para recomposição na marcação à frente dele. E o Felipe levou cartão amarelo, porque o árbitro entendeu que ele simulou na sequência desse lance. Agora você acompanhou na imagem e você observa uma coisa muito interessante, o Alexandre não levantou a cabeça, portanto ele ficou só olhando para a bola, não teve a menor condição de perceber que o Felipe Bastos estava ali. Alexandre, que é um dos artilheiros do campeonato com 4 gols, mas vem sendo bastante cobrado pela torcida porque está 2 jogos sem marcar. Everton limpa bem a jogada, sai pelo meio. Aí do Everton. Abertura para o Fabinho, agora em condição legal. Wellington Paulista fecha pelo meio. Aí do Fabinho, busca espaço na linha de fundo, fez o levantamento. Felipe para tirar. Olha o rebote com Leandro Guerreiro. William Magrão vai arriscado aí de perna direita, a bola foi embora. Sport TV, o canal campeão. Bravo 2013. Você com tudo. Mais uma vez, você viu aí, de longe bateu o William Magrão, mas também sem perigo para o Fernando Praz. Lançamento para o Wellington Paulista, para correr. Ele e o Dedé. Chegou à frente o Dedé, busca espaço, consegue bater para frente. Bateu nos pés do Fabinho. Inverteu essa bola para o Montijo de primeira, para a entrada do Charles. Saiu o Fernando Praz. Evitou a saída do Éder Luiz, mas deu um presente para o Léo. Montijo. Vai para cima da marcação, tenta chegar o Cruzeiro, abertura pro Léo, tem espaço, cruzamento, levantamento, Wellington Paulista, bateu de primeira, olha a sobra, gol! Montijo! Saiu para comemorar no seu cavalinho, saiu para dançar, saiu para comemorar com todo o time do Cruzeiro. Que chute pegou o Montijo. Toda errada a saída do Vasco no lançamento do Fernando Praz. O Éder Luiz foi dominar, deu de presente. E o Montijo participou da jogada pelo lado direito. O cruzamento do Léo para ele depois pegar o rebote. Um sem pulo lindo, lindo de perna esquerda. Só olhou porque não podia fazer mais nada o Fernando Praz. Sai na frente o Cruzeiro, Paulo César Vasconcelos, que bomba pegou o Montijo. Ô Júlio, o Cruzeiro veio para jogar no contra-ataque, agora jamais poderia esperar que o contra-ataque seria tão bem iniciado como foi pelo Éder Luiz, óbvio que involuntariamente, mas iniciado por ele. O Cruzeiro veio para jogar por uma bola, não veio para ficar finalizando a gol a todo momento,
querendo obrigar o Fernando Praz a ser o melhor em campo. Não, muito pelo contrário. Cruzeiro feio para fazer isso que você está vendo aí. E se conseguisse um gol como conseguiu, melhor ainda, porque vai botar mais pressão em cima da equipe do Vasco. Olha o Éder Luiz, arranca em velocidade, chegou o Matheus na cobertura. O Vasco tinha mais posse de bola, era mais presente no campo do Cruzeiro, mas em nenhum momento também obrigou o Fábio a trabalhar tanto. Novo levantamento, chegou tocando pelo meio. Ainda essa bola desviou no Matheus, foi pela linha de fundo. Tá reclamando o Alexandro quando foi para a dividida dentro da área. Vamos rever o levantamento. O Matheus não toca, chegou na dividida o Alexandro. E depois a bola bateu no Matheus, é escanteio. Tenta pressionar o Vasco. Veja a movimentação dentro da área. Felipe no levantamento para o meio. Leandro Guerreiro de cabeça brigou. Novamente ele para tirar. Já o Montijo na frente. Domina a frente do Fagner. Ainda o Montijo. Vai prender para a descida. Usa habilidade, prende. Faz o passe, passou o Everton. Apareceu pelo meio Felipe Bastos. Busca o Alexandro, fez o desvio de cabeça. Éder Luiz chegou, dominou, arrumou pro Alexandro. Bateu prensado. Olha o Nilton para pegar essa sobra em cima do Leandro Guerreiro. Pressão do Vasco neste finalzinho de primeiro tempo. Felipe vai para cima do Léo, busca espaço para cruzar. Tá esperando alguém encostar. Felipe fez o cruzamento. Não chega nessa bola. No cruzamento perigoso, Alexandro mergulhou, não alcançou. Olha a jogada do Felipe. Ele consegue buscar espaço, é que o cruzamento foi muito forte. Não deu para a chegada do Alexandro. E o torcedor grita Vasco em São Januário. Aí o Fagner. Diego Souza. Leva a jogada pelo meio. Se antecipou e cortou o Matheus. Rebote é com o William Magrão. Para o Wellington Paulista. Rodolfo aperta, ele protege. Na hora do passe, depois ficou reclamando a falta. O árbitro disse que deu a vantagem, reclamou o Wellington Paulista. Éder Luiz, coloca velocidade, pode ser o último ataque no jogo. Para o Felipe Bastos, tem a chance, bateu de direita, a bola foi para fora. Quando apita, André Luiz de Castro termina em São Januário. 0 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. Montijo, aos 40 minutos. Vai dando até aqui o único gol da partida, vitória parcial e liderança também neste momento do Campeonato Brasileiro ao Cruzeiro. Júlio, pois não, Janaína? ao lado do Diego Souza. Diego, o Vasco consegue chegar dentro da área, por que a bola não está entrando? Infelizmente, a bola não entrou, nós sempre fizemos um bom jogo, está fazendo um bom jogo, mas tem que concluir em gol para fazer o gol, que a oportunidade está tendo. Janaína. O Vasco vai fazer uma mudança, vai entrar o Thiago Feltri no lugar do Felipe Bastos. Com isso, o Felipe, que está aqui ao meu lado, volta a atuar no meio-campo. Qual foi o papo no vestiário, Felipe? Procurar trabalhar mais a bola, acertar o último passe. Encostar um pouquinho também no Montijo, que a gente já sabia que é a peça principal do Cruzeiro, para que possamos aí superar esse placar adverso. Tá certo. Obrigada, Felipe. Então, confirmando mais uma vez, entrando no time do Vasco, número 2, Thiago Feltri, no lugar do Felipe Bastos. Que era até uma dúvida do Cristóvão Borges, uma possibilidade de começar com o Thiago Feltri e já começar o jogo com o Felipe atuando no meio-campo. É a modificação que ele faz agora para a segunda etapa. Você está vendo aí o Thiago Feltri, com isso ganha mais toque de bola, o Felipe no meio de campo, embora ele não tenha sido um lateral de ofício no primeiro tempo, mas especificamente para atuar no meio de campo, ele vai dar mais posse, mais toque de bola, mais qualidade ao toque de bola do Vasco, porque embora tenha dominado territorialmente, tenha chegado mais à área do Cruzeiro, o Vasco sempre, como observou o Felipe em entrevista a Janaína Xavier, o Vasco errou ali no último passe. André Luiz de Freitas Castro, aguardando ali os últimos detalhes, zerando agora o cronômetro, a bola vai rolar no segundo tempo. É a abertura da sexta rodada para você ligado no Sport TV. Apita o árbitro, bola rolando novamente em São Januário. Começa o segundo tempo. Lançamento, Matheus apareceu para tirar. No perde ganha, a bola sobra com o Vasco, mas antes já estava pegando uma falta lá do Dedé. Aí a confirmação da substituição, Thiago Feltri entrando no lugar do Felipe Bastos.
A única alteração na partida, mexeu o Cristóvão Borges. Está sentindo ainda o Dedé. Levando a mão ali ao pé direito. Foi nessa dividida aí. A impressão que ele chutou apenas o pé do Wellington Paulista. Mas a falta marcada pelo árbitro foi marcada do Dedé no Wellington Paulista. O Rômulo protesta, reclama também o Éder Luiz. Mas tem falta para fazer a cobrança o Cruzeiro. Montijo mais próximo à bola, orienta o posicionamento, faz a cobrança curta. Em campeonatos brasileiros, Vasco e Cruzeiro já se enfrentaram 20 vezes no Rio de Janeiro. São 9 vitórias do Vasco, 4 do Cruzeiro e 7 empates. Fagner ainda aperta, melhor o Léo. Chegou Fagner na dividida. Limpou bem o Leandro Guerreiro. Aí abusou, deixou de calcanhar, mas chegou antes na bola o Everton. Montijo, estava livre pelo meio de primeira, já abriu a jogada pelo lado direito. William Magrão. Tem o Fabinho entrando, ele preferiu o lançamento para o Wellington Paulista, livre de marcação. Vai para cima da marcação do Dedé, bateu para fora. Aplicou um drible, o Wellington Paulista pede desculpas, mas fez a jogada certa, foi para cima que deixou sentado o Dedé e bateu para fora. E ali é centroavante, né? Ele viu o gol na frente, depois de driblar, nada mais, nada menos que o Dedé tem que bater para gol. Você querer que o centroavante dali, vendo o gol na sua frente, não faça isso, é querer demais. E aí o jogo paralisado para substituição. Carlos Alberto entrando no lugar do Éder Luiz. Éder Luiz, que essa semana teve sua vida resolvida. Ele e o Felipe Bastos, na verdade, os dois, os seus contratos por empréstimo venceriam agora no próximo dia 30. O Vasco foi lá, junto ao Benfica, efetuou a compra dos dois. De acordo com a imprensa portuguesa, algo em torno de 7 milhões e 700 mil reais. Os dois agora, seus direitos pertencem ao Vasco. Rodolfo. Com o Dedé. Newton já veio buscar. Apareceu o Carlos Alberto, ele prefere o lançamento para o Fagner. Nas costas da marcação, ainda o Fagner. Prendeu para bater de perna esquerda, Fábio! E a bola saiu, né? A bola saiu. Fez a defesa, mas a bola escapou nas mãos do Fábio quando chegou. Saiu pela linha de fundo. Veja ali, jogada do Fagner, bateu. A defesa do Fábio, a bola escapa, sai toda e é escanteio. O lance animou o torcedor em São Januário. Dedé vai para a área, Rodolfo também. Fagner na cobrança do escanteio. Veja o levantamento, a bola é muito curta. Everton. Dedé antecipa, mas não consegue evitar o lateral. Lateral para o Cruzeiro. Sport TV, o canal campeão. Wagner de cabeça para o Carlos Alberto. Aí o Carlos Alberto. Usa o braço, protege o corpo, Carlos Alberto. Passa também pela marcação do Everton. Chega o Charles na cobertura. O Carlos Alberto correu, mas ninguém correu para jogar com ele lá pelo lado direito. Mesmo assim conseguiu o lateral, já cobrado pelo Vasco. Diego Souza. Com Wagner, olhou para a área, o cruzamento para o meio. Alexandro de cabeça! O Fábio dá uma bronca porque a defesa deu bobeira para o Alexandre. Essa bola raspou na trave. Veja como ele antecipa. Toca de cabeça, só olhou o Fábio porque não dava para chegar nessa bola. Mais uma vez de outro ângulo, a bola raspa na trave e vai embora. Talvez essa seja a principal característica do Alexandre. Bola pelo alto, ele se posiciona muito bem, sabe se antecipar, como você viu nesse lance. Montijo, com liberdade. Dedé aperta na marcação, deixa com o Charles. Olha o Wellington Paulista, já dentro da área, ainda ele bateu de esquerda, Fernando Braz. Thiago Feltre. O jogo fica mais aberto neste segundo tempo. Vasco busca o empate. Ainda não perdeu no campeonato. 4 vitórias, 1 empate. Passe do Carlos Alberto foi nas costas. Fabinho. Bom passe para o Montijo. Está aberta a defesa do Vasco. Montijo carrega a enfiada de bola para o Wellington Paulista. Rodolfo acompanha, ele bateu por cobertura. Gol! Wellington Paulista para marcar um golaço em São Januário.
A enfiada de bola. Eram 3 contra 3. O torcedor faz a festa em São Januário. O Montijo carregou com inteligência. Enfiada de bola. Preferiu a finalização. Viu Fernando Praz adiantado. Colocou por cobertura com inteligência o Wellington Paulista. Marca um golaço em São Januário. O quarto dele para virar também artilheiro no Brasileirão mais uma vez. Com muita inteligência. Não deu para o Fernando Praz. A bola foi no cantinho. O Cruzeiro faz 2-0 em São Januário. Olha, você viu o passe do Montijo, é perfeito. Agora, o Wellington Paulista dá uma levantadinha rápida de cabeça e aí dá um toque sutil, faz o gol mais bonito desse campeonato até agora. E esse gol é resultado dos espaços que o Vasco necessariamente tem que oferecer à equipe do Cruzeiro. Espaços esses que o Vasco não ofereceu tanto no primeiro tempo. Mas no segundo, por ter vindo em desvantagem, tem que oferecer. O Montijo, o Vasco não consegue neutralizá-lo. É um jogador com muita visão. Tudo bem, mas a conclusão do Wellington Paulista é aquela conclusão do centroavante que levantou a cabeça para ver onde o goleiro estava posicionado. Vai para a cobrança o Vasco. E vai se repetindo aí o drama do ano passado, né? A última derrota do Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro foi justamente contra o Cruzeiro no dia 29 de junho de 2011, quase um ano atrás. Por 3-0, depois o Vasco devolveu lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, no segundo turno, também 3-0. Aqui tem falta para fazer a cobrança. Felipe olhou para a área, perna direita, esquerda, fez o levantamento. Wellington Paulista ajudando na marcação, quem tirou de cabeça lá no meio da área. Thiago Feltre busca novamente a área. Olha o Fábio. A bola fica dentro da área. Rodolfo de cabeça. Gol! Rodolfo! Para colocar o Vasco no jogo. Para colocar o Vasco no jogo, saiu mal. O Fábio foi lá fora da área, não conseguiu tocar na bola e o Rodolfo se olhou com muita inteligência. O Wellington Paulista no gol, agora o Rodolfo também foi muito esperto, de cabeça colocou, não deu para o William Magrão, diminui em São Januário. E para vibrar, para comemorar bastante o zagueiro Rodolfo. 1 para o Vasco, 2 para o Cruzeiro. Veja o que é o futebol, né? O Fábio colocou o Vasco novamente no jogo. Aquela saída foi absolutamente descabida, não tinha a menor necessidade de aí procurar a bola onde ele foi procurar. O jogo se encaminhava para um Vasco cabisbaixo e um Cruzeiro de cabeça em pé. Agora, olha o barulho aí da torcida colocando o Vasco novamente no jogo. O torcedor vai junto com o Vasco agora. Newton. O Rômulo. Thiago Feltre e o Felipe. Agora o Felipe bem aberto. Júlio, primeiro gol do Rodolfo no Campeonato Brasileiro. Carlos Alberto. Formação da Janaína. Vem o Vasco. Wagner já olhou para a área. O cruzamento para o meio. Chegou na disputa em cima o Diego Souza. E dessa vez foi firme o Fábio para fazer a defesa. Estamos chegando a 30 minutos. Este segundo tempo, daqui a pouquinho, logo depois do Brasileirão, tem troca de passes para você ligado no Sport TV. Olha, essa bola não chega no Carlos Alberto. Thiago Feltre. Bom lançamento nas costas do Montijo. Thiago Feltre chegou, cruzamento, pegou muito forte. Carlos Alberto brigou por essa bola. O cabeceio foi do Alexandro. Mas aí não pegou força para fazer o cabeceio, facilitou a defesa do Fábio. Essa falta é frontal, vamos rever? Deixou o corpo, chegou o Souza ao toque por baixo, a falta marcada. Não tem o que reclamar da falta. O Souza chega atrasado e chega atropelando o Rômulo. Não tem o que reclamar. Essa foi a 13ª falta do Cruzeiro. São 11 do Vasco, 13 do Cruzeiro. Tá parelho, tá parelho. A torcida pede pro Dedé cobrar falta. Pois é, Dedé tem toda essa moral, né? Não tem Juninho em campo. O Dedé, o Felipe. E desde o gol, o Vasco cresceu na partida, tá pressionando a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro não tá conseguindo sair pro jogo, por isso essas modificações feitas pelo Celso Roth.
E é o Dedé que vai se posicionando. O Rodolfo também está por ali. Vamos ver quem vai para a cobrança. 5 jogadores protegendo o lado esquerdo do Fábio. É o Rodolfo na perna esquerda, bateu para fora. Sport TV, o canal campeão. Charles. Recebe de volta. Tinga, pegando a sobra. Faz abertura para o Léo. Aí o Léo já olhou para a área, passou o Tinga, passou para receber. Tenta o cruzamento de primeira, olha o Anselmo Ramon. Gol! Anselmo Ramon. O Tinga começou a jogada pelo meio, fez a abertura, apareceu no vazio para fazer o cruzamento. Aí toda a jogada para você. Olha, o Tinga aparece, bate de primeiro, o desvio. E o Anselmo Ramon livre. Apareceu na pequena área, mais uma vez de outro ângulo para você. O terceiro gol do Cruzeiro em São Januário. Não saiu Fernando Praz, Anselmo Ramon. Livre de marcação. 1 para o Vasco, 3 para o Cruzeiro. Ô, Júlio, o gol do Vasco foi marcado aos 20 minutos. Nós temos 35. Para a alegria dessa torcida, o Cruzeiro faz 3-1, mas nos últimos 15 minutos o Cruzeiro não conseguiu sair para o jogo. Na primeira vez em que saiu para o jogo, teve um atraso na cobertura do Rodolfo, que chegou atrasado ali na jogada com o Tinga, e o cruzamento para o Anselmo Ramon, que não teve trabalho algum. O Vasco era até então melhor na partida por pressionar a equipe do Cruzeiro, por tentar jogar de um lado e outro do campo, aqui com o Felipe pelo lado esquerdo e o Thiago Feldo pelo lado direito com o Fagner. Mas a eficiência do Cruzeiro chama a atenção. Júlio, Não, Cristóvão vai mexer pela última vez, vai entrar William Barbio no lugar de Diego Souza. E aí, mais uma vez, o replay do impedimento para você, como estava adiantado o jogador do Vasco. A entrada do William Barbio, Júlio, é para dar velocidade. Diego Souza é aquele jogador que eu falei, é um jogador de lances. Se dizer que o jogo Souza está... Geralmente ele é muito discreto no jogo. Geralmente ele é um jogador que de repente aparece por conta de um lance que ele driblou 3, você está vendo aí o William Barbio. É um jogador de velocidade. Agora, ele pode ser útil se ele cair pelo lado do campo. Se ele insistir em jogar pelo meio, onde já tem o Carlos Alberto, já tem o Alexandre, onde já tem mais o Rômulo chegando, vai ficar difícil. É escanteio. Escanteio para o Vasco fazer a cobrança lá pelo lado direito. Estamos chegando aos 40 minutos. Aí a cobrança pro levantamento na área. O desvio de cabeça, olha a chance do Rômulo. Essa bola ficou presa, saiu o Fábio. O Rômulo teve a chance, mas pegou mal na bola. Vamos rever por outro ângulo. A bola sobra, toca de primeira. Mas bateu ali em cima do Alexandre. O jogo ficou preso com o Vitorino. O esperto Fábio saiu e fez a defesa. Aqui o Vasco. Wagner tenta o cruzamento. Everton tirou. Anselmo Ramon pegando essa sobra. Prende a jogada, deixa mais atrás. Piada de bola para o Montijo. Está aberta novamente a defesa do Vasco. Tem o Tinga pela direita. Olha o Montijo, prendeu. Abertura com o Tinga, pode bater. Tentou o cruzamento. Saiu bem o Fernando Praz. Estava buscando a entrada do Montijo. Aí assumindo a liderança isolada do campeonato. Olha o lançamento para o William Barbio. A arbitragem deu condições. William Barbio saiu. Fábio foi nos pés do William Barbio. Ele fez o corte, mas fez um corte muito fechado. Olha o lançamento do Felipe. Dominou bem, mas na hora de tirar do goleiro foi muito mais esperto o Fábio para fazer a defesa. Quando ele dominou e seguiu com a bola, vendo que o goleiro, você percebeu que ele deu uma levantada com a cabeça, era para tocar por cima porque o Fábio já estava saindo caído. Rômulo. Faz abertura com Newton. Carlos Alberto. Olha o Rodolfo onde está. Foi pro ataque. Praticamente também a armadura ali o Rodolfo. Tenta o cruzamento. Olha a chance. Numa puxada. O Alexandro tentou surpreender o goleiro Fábio. Vamos rever. Matou no peito. Meio que tentando uma bicicleta, uma puxada ali. O Alexandro, mas muito marcado, sem perigo. Só acompanhou a saída do Fábio. Vamos entrando aí no último minuto da partida aqui em São Januário.
Aí caindo mais um invicto. Wagner. Vai para cima da marcação do Everton. Ainda o Wagner. O último toque foi do Everton, lateral para o Vasco. Já fez a cobrança. Muito forte, Charles pega essa bola. Aí o Anselmo Ramon, todo recuado. O Cruzeiro prende a bola nesse finalzinho de partida. Vai conquistando uma vitória importante. Quando apita, André Luiz de Freitas Castro. Termina em São Januário. 1 para o Vasco. 3 para o Cruzeiro. Conhece a primeira derrota o Vasco. A quarta vitória consecutiva do Cruzeiro para assumir a liderança isolada do Brasileirão, chegando a 14 pontos. E vai terminar, independente do complemento da rodada, vai terminar a rodada líder. E o torcedor do Cruzeiro fazendo a festa em São Januário. A vitória é importante. Os jogadores vão deixando o gramado. Montijo, como disse o Paulo César, os principais jogadores, na opinião do Paulo César, o melhor jogador na partida, vão comemorando bastante. Guto Rabelo, Janaína Xavier, à vontade aí com a saída dos jogadores. Ouvi aqui o Dedé, então, saindo. Dedé, o que aconteceu? Deu tudo certo para um lado e tudo errado para o outro? Foi verdade. Cara, nosso time tem que levantar a cabeça, porque estamos nessa correria para o título, estamos brigando aí. O Cruzeiro hoje passou, está na liderança, mas estamos colados com eles. Podemos desanimar. E outra coisa, não podemos crucificar um companheiro, sendo que a falha foi coletiva. E nosso time é guerreiro, busca, corre atrás e vamos fazer de tudo para voltar para a ponta. Obrigada, Dedé. Guto. Pois não, Janaína. O que aconteceu hoje? A estratégia do Vasco deu errado? Acho que a gente começou forte o jogo, tentou o gol logo no começo. A equipe deles é uma equipe experiente, soube suportar a pressão. E conseguiu abrir o placar. A gente teve que sair pro jogo e, consequentemente, a gente não conseguiu o resultado. Tá certo.